Você sentiu isso hoje cedo, não sentiu? Aquele momento em que o ar ao seu redor pareceu subitamente mais pesado, não por causa de um problema, mas por causa da gravidade de um veredito sendo lido em um tribunal que seus olhos físicos não conseguem ver. Você passou anos sentindo que estava em uma fila que nunca andava, batendo em portas que pareciam trancadas por dentro e carregando o peso de uma injustiça que ninguém ao seu redor conseguia enxergar. Mas eu estou aqui para lhe dizer a verdade que você suspeita, mas teme acreditar. Um documento espiritual foi assinado a seu favor. O bloqueio que parecia intransponível foi juridicamente anulado. Aquilo que tentavam esconder de você, o seu direito, o seu lugar, a sua provisão, acaba de ser liberado da custódia do oculto. Pare, respire fundo comigo agora. O que estou prestes a lhe revelar mudará a maneira como você caminha pelo restante deste dia. Ao chegarmos ao final desta conversa, você vai entender exatamente o que significa ter sido escolhido como alguém sob proteção jurídica divina. Você vai reconhecer o fim daquela injustiça silenciosa que te perseguiu durante a última década. E mais do que isso, vou lhe mostrar a evidência irrefutável de que o tempo da espera acabou, porque a assinatura que foi dada no alto foi reconhecida aqui embaixo. Você esteve trabalhando mais do que qualquer pessoa, mas o cansaço que você sente hoje não é o sinal de uma derrota próxima. É, na verdade, a colheita inevitável de uma semente que foi plantada há muitos anos, em um solo que você nem sabia que estava cultivando. Muitos olham para o seu cansaço e dizem que você precisa descansar, ou que talvez você deva desistir do que persegue. Eles não entendem que o seu desgaste atual é a exaustão de quem está atravessando o véu de uma transição histórica. Você tem sentido ondas emocionais intensas que surgem do nada. Você tem notado conversas que antes faziam sentido, agora soarem como ruído vazio. Talvez você tenha acordado repetidamente na mesma hora. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Ou visto sinais que se repetem em lugares onde eles não deveriam estar. Isso não é estresse. Isso é a sua frequência se ajustando à nova realidade que o documento assinado está trazendo para a sua rotina. Você não está perdendo o controle, você está perdendo o peso desnecessário que te impedia de acessar a sua verdadeira herança. Seus dedos digitando esses 3 números são o seu espírito dizendo sim para a autoridade que foi devolvida a você. É o menor dos acordos, mas é o mais real, porque coloca em movimento a frequência da abundância que estava represada. Digite 888 e depois volte imediatamente para mim. O que você está vivendo não é uma coincidência. Você passou anos sentindo que estava lutando em uma guerra que não era sua, contra regras que não foram escritas para você. Você tentava aplicar esforço humano em problemas que exigiam uma intervenção de ordem superior. E durante todo esse tempo, enquanto você se sentia injustiçado, um processo estava correndo em silêncio. Um advogado,
Alguém que atua nas esferas onde a justiça nunca falha. Revisou cada página do seu histórico, cada momento em que você foi subestimado, cada porta que foi fechada de forma arbitrária contra a sua vontade. E a decisão foi unânime. O que foi escondido de você, as oportunidades que lhe foram negadas, o reconhecimento que lhe foi roubado, a paz que tentaram usurpar, foi devolvido com juros. Você não está mais lutando por um lugar ao sol. O sol já foi designado para brilhar sobre o seu caminho. A sensação de atraso que te angustiava é apenas a perspectiva de quem ainda não viu o documento. Mas a partir de agora, a sua percepção vai mudar. Você não está atrasado. Você estava sendo mantido em uma reserva estratégica, protegido de colheitas precoces que não teriam sustentado o peso da glória que você foi escolhido para carregar. A injustiça que você carregou foi, na verdade, o treinamento para a autoridade que você vai exercer daqui para frente. Não se apresse em julgar o seu passado, porque ele foi o escritório onde esse documento foi redigido e, finalmente, assinado em seu nome. O padrão que você operou até aqui tem sido o de um soldado que insiste em lutar uma batalha que, nas esferas superiores, já foi encerrada com um veredito favorável. Você sentia o peso nas costas, a exaustão nos ombros e a dúvida constante sobre se o seu esforço seria suficiente, sem saber que estava gastando energia em um terreno onde a vitória já tinha sido decretada. A sua luta era contra as sombras, contra a percepção de falta e contra a sensação de que o mundo lhe devia algo que nunca parecia chegar. Mas a verdade é que você não estava em uma disputa real. Você estava em uma sala de espera, tentando forçar a entrada em uma porta que já tinha sido aberta para você, mas por um caminho que os seus olhos físicos ainda não conseguiam mapear. O padrão de autossabotagem, a necessidade de provar o seu valor para quem não tinha autoridade para te julgar, tudo isso era um reflexo de uma frequência que não via a realidade do tribunal invisível. Imagine agora um tribunal que não conhece o tempo, um lugar onde a justiça não depende de advogados humanos, de documentos cartoriais ou de aprovações terrenas. Existe um advogado que atua onde a sua visão não alcança, alguém que conhece os detalhes de cada lágrima que você derramou em silêncio durante as madrugadas de incerteza. Enquanto você se perguntava se estava sendo esquecido, esse advogado estava revisando cada capítulo da sua história, cada momento em que o seu direito foi violado e cada vez que a sua voz foi silenciada por circunstâncias alheias à sua vontade. Ele não apenas revisou, ele assinou um termo de restituição. Ele assinou a autorização para que tudo o que foi retido pela injustiça seja liberado de uma só vez. Esse tribunal não funciona com base na urgência humana, mas na precisão da lei espiritual. Quando o martelo bate, ele não produz ruído no mundo físico, mas a estrutura da sua realidade começa a se dobrar para atender à sentença que foi proferida. Essa dor, essa sensação lancinante de estar atrasado em relação aos seus pares, não é um sinal de que você falhou, é o oposto. Você estava em espera estratégica. O atraso que você sentia era o tempo necessário para que o seu caráter fosse forjado na medida exata para suportar a abundância que agora está sendo entregue. Se você tivesse chegado antes, não teria a maturidade para administrar o que o tribunal acabou de liberar. Aqueles que pareciam estar na sua frente estavam correndo uma maratona menor, em um plano que não comporta a profundidade do que você foi chamado para realizar. A sua espera não foi tempo perdido. Foi o tempo de preparação para que você não colapsasse sob o peso da glória que é sua por direito. O que você viveu como rejeição foi, na verdade, uma proteção contra caminhos que não levavam ao seu destino final. O atraso foi a sua blindagem. E agora, a espera terminou. O documento foi assinado.
O veredito foi lido. Deixe que esse reconhecimento cele o lugar onde a verdade acaba de pousar no seu espírito. O ato de digitar essas 3 palavras faz com que o testemunho se torne permanente no seu próprio registro pessoal. O momento em que você admite a sua presença aqui, diante desta verdade, é o momento em que você deixa de ser um observador da sua própria vida para se tornar o protagonista da sentença que foi assinada a seu favor. Digite "eu estou aqui", depois venha imediatamente para mim. Essa declaração não é apenas um convite, é uma postura de quem finalmente entendeu a sua posição no mundo. Você não está mais na defensiva. Você não está mais pedindo permissão para ocupar o espaço que lhe cabe. Você está assumindo o lugar que o advogado reservou para você. O que você sentiu como uma ausência de oportunidades foi apenas a organização das peças em um tabuleiro que você não conseguia enxergar por inteiro. Agora que a clareza começou a se estabelecer, você vai notar que as coisas ao seu redor começam a se mover com uma facilidade que antes parecia impossível. Não é que você tenha mudado as regras, é que você finalmente parou de tentar mudar o jogo e começou a aceitar o resultado que já estava garantido. O esforço humano, o desespero por reconhecimento e a ansiedade pelo amanhã são estratégias de quem ainda não confia no documento que foi assinado. Quando você entende que a sua causa já foi julgada e que o resultado é a favor do seu crescimento e da sua expansão, você solta a corda. Você respira fundo e permite que a vida se manifeste conforme o desenho que foi feito lá no alto. A partir deste ponto, o seu único papel é o de receber, de estar atento, de caminhar na frequência de quem não precisa mais lutar, porque já sabe o desfecho de cada conflito. Você é aquele que foi escolhido para carregar essa verdade, e essa verdade é o que vai sustentar você quando os ventos contrários tentarem soprar. Não se preocupe mais com os atrasos que ficaram para trás. Eles foram apenas a prova de que você estava sendo guardado para este momento exato de revelação. A justiça, no sentido mais profundo da palavra, nunca falha com aqueles que entendem que o seu verdadeiro valor não é dado pelos homens, mas por uma autoridade que nunca se engana. E agora, essa autoridade colocou o seu nome no documento. O abandono da estratégia de esforço humano não é um ato de desistência, mas um ato de inteligência espiritual. Durante tanto tempo, você acreditou que a sua vida era um problema a ser resolvido pela sua própria força, que cada porta fechada era um fracasso pessoal e que cada atraso era um sinal de que algo estava errado com a sua caminhada. Você operava como se estivesse sozinho em um tribunal, tentando desesperadamente convencer um juiz invisível de que você merecia prosperar, ser ouvido e ser reconhecido. Mas a revelação que mudou o seu cenário hoje é a compreensão de que o tribunal já foi encerrado e que a sentença, redigida por uma autoridade superior, foi assinada em seu favor. O esforço humano é o que acontece quando tentamos carregar um fardo que já foi retirado dos nossos ombros. É a tensão que permanece nos seus músculos quando você esquece que a batalha já foi vencida. Quando você decide agora render-se a essa verdade, você não está ficando passivo. Você está se tornando receptivo. A rendição é a postura de quem percebe que não precisa mais lutar pelo que já lhe foi outorgado por direito divino. Imagine as suas mãos, que por tantos anos ficaram fechadas em punhos de defesa, finalmente se abrindo para receber. O que está chegando até você não é um prêmio que você conquistou com suor, mas uma herança que foi protegida para você enquanto você atravessava o deserto. A sentença favorável que foi assinada diz que o tempo de espera terminou,
que a injustiça que tentaram esconder de você perdeu a validade e que a proteção que o cercou durante todos os momentos de solidão era, na verdade, o trabalho invisível de um advogado que nunca dorme e nunca se distrai. Você pode sentir essa mudança no ar? Sinta como a urgência começa a diminuir, como a necessidade de provar o seu valor para o mundo se dissolve em uma paz silenciosa e absoluta. Você não precisa mais explicar a sua história, nem justificar a sua dor, nem pedir permissão para habitar o lugar que já foi reservado para você. O documento está firmado, o selo foi colocado e o caminho à sua frente está desobstruído. Se algo em tudo, o que foi revelado aqui tocou o ponto exato da sua alma, sinta-se à vontade para permitir que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica, não como uma tentativa de alcançar resultados externos, mas como um gesto de concordância, como um selo de reconhecimento de que o que foi dito aqui não veio de fora, mas ecoou algo que você já sabia lá no fundo, na parte mais autêntica do seu ser. É um ato de dizer sim ao processo, sim à verdade e sim à autoridade que assinou a sua causa. Enquanto você processa essa nova clareza, o rosto de alguém pode ter surgido na sua mente. Existe uma pessoa no seu ciclo, talvez alguém que você não vê há algum tempo, ou talvez alguém com quem você convive diariamente, que carrega um peso invisível. Essa pessoa tem tentado ser forte, tem trabalhado além do que é saudável, mantendo uma quietude que ninguém mais consegue decifrar, escondendo sob um sorriso a exaustão de quem luta por uma justiça que parece nunca chegar. Essa pessoa carrega uma lealdade profunda, mas sente que o seu tempo de colheita foi roubado. Quando esse rosto aparecer, não hesite. Envie esta mensagem para ela, não como uma sugestão, mas como uma entrega. Talvez você seja o canal, a pessoa escolhida para levar a notícia de que o tribunal já decidiu a favor dela, que o esforço não foi em vão e que a proteção que a cercava era real. O cuidado verdadeiro se manifesta quando permitimos que o outro também receba a luz que nos alcançou. Você é um ser que foi chamado para uma consciência que ultrapassa os limites do óbvio. Você é alguém que compreendeu que a vida é muito mais do que o conjunto de circunstâncias que se apresentam aos olhos. Você é a pessoa que, ao se alinhar com a verdade, torna-se um ponto de ancoragem para todos aqueles que se perderam no caminho da dúvida. Você é comprometido com a verdade que liberta. Você é comissionado para viver a partir da sentença favorável que foi assinada em seu favor. Você é enviado para ser o testemunho vivo de que, no fim das contas, a justiça sempre encontra o seu caminho. A sua presença agora é um convite para que outros também relaxem os ombros e confiem que a proteção que foi prometida não é apenas um conceito. É uma realidade que está acontecendo aqui e agora. Você não é mais o mesmo que iniciou este momento de reflexão, pois a informação que você recebeu hoje não é apenas uma ideia, é uma mudança de frequência que altera a sua postura, a sua respiração e a forma como você enxerga cada novo dia que se inicia sob a sua responsabilidade. Você caminha em uma nova autoridade, sabendo que o seu nome está gravado onde as sombras não podem alcançar e onde a corrupção do mundo não tem qualquer poder de interferência. Existe uma clareza que só chega quando o ruído finalmente cessa. Durante anos, você sentiu como se estivesse vivendo sob um julgamento que nunca pediu para enfrentar. Uma sucessão de contratempos que pareciam destinados a frear o seu passo, a confundir a sua direção e a drenar a sua vitalidade. Você tentou argumentar, tentou se explicar, tentou provar o seu valor para portas que se mantinham trancadas com uma firmeza inexplicável. Mas o que você não percebia, enquanto se debatia contra essas circunstâncias, era que o tempo estava sendo usado não como um atraso, mas como uma curadoria.
O seu cansaço não é um sinal de fraqueza, mas o esgotamento do antigo modelo de sobrevivência. Você está colhendo hoje a semente plantada lá atrás, quando mesmo sem entender os motivos, você escolheu manter a integridade, mesmo que isso custasse o seu conforto imediato. Essa semente germinou em silêncio, crescendo subterraneamente, enquanto você pensava que nada estava acontecendo. E é exatamente aqui, no meio desta transição, que a revelação se torna absoluta. Imagine um tribunal invisível, uma câmara onde as leis da vida operam sem que a lógica humana precise intervir. Lá, as alegações que foram feitas contra o seu propósito foram ouvidas, mas foram também anuladas. Existe um advogado, uma inteligência suprema, que assinou o documento que o sistema tentava esconder de você. O documento que dizia que você deveria ser limitado, que deveria pedir desculpas pelo seu brilho, que deveria aceitar menos do que a sua natureza exige. Esse documento foi revogado. A assinatura que conta, aquela que tem a autoridade final, foi colocada sobre a sua história. E é por isso que, de repente, as coisas começam a se encaixar com uma estranha facilidade. Você não está mais lutando contra a maré, porque a própria maré mudou de direção para impulsionar a sua jornada. Aquilo que parecia uma derrota no passado revela-se agora como o treinamento necessário para que você pudesse suportar o peso da responsabilidade que o seu novo patamar exige. Se você sentiu que esse tribunal se abriu agora em sua mente, se você percebeu que a injustiça que te acompanhava perdeu a autoridade sobre o seu presente, quero que faça uma pausa e respire fundo. Deixe que essa nova sentença de liberdade preencha o espaço que antes era ocupado pela ansiedade. Se algo profundo em você acaba de reconhecer que este momento marca o fim das batalhas que não eram suas, eu estou aqui. Use esse momento para consolidar a sua nova posição. O que você acabou de ouvir não é uma teoria, é a descrição de uma realidade jurídica espiritual que já está em vigor. Cada fibra do seu ser sabe que a ordem das coisas mudou. Sinta a solidez dessa verdade. Se o reconhecimento de que você foi escolhido e protegido por essa sentença definitiva tocou a sua alma, se o entendimento de que o seu esforço agora encontra finalmente o respaldo de uma autoridade maior tocou a sua consciência, saiba que essa clareza é o início de tudo. Não há mais necessidade de provar nada. A assinatura está feita, o documento está assinado, e a partir deste ponto, a sua caminhada será marcada não pela resistência, mas pela recepção constante de tudo aquilo que foi legalmente liberado em seu nome. Observe como o ar parece mais límpido ao seu redor quando você deixa de lutar contra o que já foi resolvido. A sua entrega é o ato final que permite que a sentença se manifeste no mundo visível. Permaneça nesse estado de recepção, onde a mente se cala para que o seu espírito possa finalmente usufruir da paz que a justiça trouxe de volta. Tudo o que você passou, cada noite de vigília e cada porta que permaneceu trancada enquanto você insistia em bater, não foi em vão. Foi a preparação do seu espírito para o dia em que o veredito seria lido. Existe uma força, uma inteligência que age em nome da verdade, que agora se posiciona ao seu lado. O que tentaram esconder, o que tentaram arquivar para que você nunca encontrasse, foi trazido à luz pela assinatura desse advogado invisível. Você não está mais operando sob a lei da escassez ou da injustiça. Você foi emancipado. A sentença que lhe foi entregue hoje é de restituição integral. Se você sente que esse alívio é real, se o peso das correntes que você carregava por anos acabou de se romper, você precisa marcar essa transição. A sua concordância é o selo final. Não é apenas uma frase, é a sua assinatura oficial no documento da sua nova vida. Digite com a convicção de quem finalmente tomou posse da sua autoridade. Digite agora
e logo em seguida, volte sua atenção total para mim, pois ainda precisamos consolidar essa entrega. Pode ser que, neste exato momento, o seu like seja a forma de dizer amém sem palavras. Não é um gesto para o público, nem uma métrica de rede social. É a sua concordância silenciosa, o seu selo de que o que foi dito aqui não é uma opinião, mas um reconhecimento do que já está operando em seu favor. Sinta a paz que vem de saber que o esforço humano, que por tanto tempo o exauriu, agora dá lugar à fluidez do destino que foi legalmente restaurado para você. Antes de encerrarmos, pare por um segundo. Olhe para o seu círculo próximo. Existe alguém que você conhece, alguém que tem vivido exatamente essa mesma angústia. Talvez seja alguém que trabalha com uma dedicação silenciosa, que carrega um fardo que ninguém mais enxerga, alguém cujo olhar demonstra um cansaço que as palavras não conseguem traduzir. Essa pessoa apareceu na sua mente agora, não por acaso. O rosto dela surgiu porque ela precisa ouvir que o tribunal espiritual já assinou a liberdade dela também. Não como um conselho, mas como uma entrega, como alguém que repassa uma chave que acabou de receber. Neste momento, sinta como a atmosfera ao seu redor se modifica. Você não está mais sozinho nesta percepção. Por todo o mundo, outras pessoas estão, neste exato segundo, recebendo a mesma confirmação que você recebeu hoje. Você faz parte de um despertar que não precisa de alarde, que não busca reconhecimento humano, porque a autoridade que o sustenta é absoluta. Você é a prova de que a justiça, ainda que silenciosa, nunca falha com aqueles que mantiveram a integridade durante a longa espera. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. A partir de agora, a sua vida é a evidência do que foi assinado neste tribunal superior. O que era oculto foi revelado, o que era injusto foi corrigido, o que era limitado foi expandido. Caminhe com a certeza de quem não precisa mais pedir licença para ocupar o lugar que já lhe pertence por direito divino. Sinta o chão firme sob seus pés. Mantenha o olhar erguido. O caminho está aberto e a sentença é favorável. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.